Olá pessoal, tudo bem? Que bom receber vocês aqui no nosso podcast B2Bench, oferecido pelo Great People, nosso ecossistema. Um podcast que tem como objetivo lançar as tendências, disseminar as melhores práticas do mercado. E olha que hoje a gente está com uma pessoa muito especial do mercado, já vou apresentar logo na sequência. Eu sou o Cauê Oliveira, um dos diretores desse ecossistema Great People e GPTW, e hoje comigo, a minha parceira, amiga, Aline Aquino, que é CEO da Great People Consulting, uma consultoria dentro aí do nosso ecossistema. Aline, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa chique, hein? Uma pessoa famosa. Famosa, chique. Sabe qual é a empresa que ele trabalha? Não sei se o pessoal conhece. Arcos Dourados. Que arcos dourados são os mais famosos do mundo, hein, Aline? Será que esses arcos dourados estão aí entre as 5 maiores marcas do mundo e o pessoal não sabe? Seja muito bem-vindo, Leandro Correia. Obrigado aí por aceitar aí esse nosso convite. Você que é gerente de Gente, Diversidade e Inclusão da Divisão Brasil da Arcos Dourados, mais conhecido como... Deixo contigo. Como McDonald's. Aê, boa. Super obrigado pelo convite, Cauê e Aline. Estou muito feliz de estar aqui no B2Bench. É sempre uma oportunidade muito valorosa poder compartilhar as nossas práticas e iniciativas com o mercado. Ah, que legal. Obrigado. E obrigada por estar aqui, Leandro, um prazer. Obrigada, Cal, por compartilhar de novo comigo aqui o nosso podcast. E eu queria perguntar, então, Leandro, primeiro, quem é o Leandro, né? Além do gerente de Gente, Diversidade e Inclusão do McDonald's, Arcos Dourados, mas se apresenta um pouco, né? Conta um pouco da sua carreira, como é que você chegou até aqui. Claro, eu sou Leandro Correia, eu estou gerente de Gente, Diversidade e Inclusão para a Divisão Brasil da Arcos Dourados, e a minha carreira começou no McDonald's há 20 anos atrás, quando eu, pela primeira vez, fui procurar emprego e me aventurar nos balcões do McDonald's como atendente de restaurante, com a expectativa de ficar 4 meses. Minha grande meta era vencer uma aposta em família, mas eu encontrei um espaço em que eu pude ser eu mesmo, que eu pude me desenvolver, e de lá para cá eu tive a felicidade de passar pelas áreas de operações, de recursos humanos, até chegar na agenda de diversidade e inclusão. E estou muito feliz de estar aqui e poder contar um pouco mais dessa história e também da Arcos Dourados. Olha que legal, 4 meses que viraram 20 anos. Que história, quanta história que você vai ter para contar pra gente, né? E, bom, você falou Arcos Dourados, a gente falou, né, que será que as pessoas conhecem Arcos Dourados? McDonald's, acho que não deve ter ninguém, né, que não conheça McDonald's. Se não conhece, recomendamos. Recomendamos um Big Mac, uma batata frita. Oh, que delícia. Uma casquinha ao final. Oh, meu pai. Mas, Leandro, conta pra gente um pouquinho, né, claro, para as pessoas entenderem um pouco mais como que é o funcionamento do Mac, o que é o McDonald's, e o que são os Arcos Dourados, né, o que representa essa empresa hoje aqui no Brasil, e até alguma curiosidade, né, o Mac, por exemplo, né, que às vezes a gente não chama mais de McDonald's aqui, e tá escrito aí pelos outdoors da vida Mac, né, de onde veio tudo isso. Claro, é pouco comum que as pessoas não conheçam a marca McDonald's, né? E quando a gente fala de McDonald's, não tem como pensar na deliciosa casquinha, no Big Mac. É o Big Taste, que é sabor irresistível, favorito, né? Viu? Big Taste. É o meu também. É isso aí. O McDonald's é uma marca muito presente na vida das pessoas, no Brasil ou fora do Brasil. Inclusive, na última pesquisa da Kantar, a marca McDonald's ficou entre as 5 maiores marcas do mundo, o que nos enche de orgulho. E Arcos Dourados é a marca ou a empresa franqueadora do McDonald's para 20 países de América Latina e Caribe. 20. Então é a empresa responsável por toda a operação McDonald's no Brasil e em outros 19 países, que compreende aí toda a América Latina e Caribe mais uma vez. E a Arcos Dourados, ela é uma empresa relativamente jovem, é uma empresa de 17 anos de existência e que tem o desafio de operar alguns restaurantes e também franquear alguns restaurantes da marca McDonald's. Aqui no Brasil, Arcos Dourados hoje opera de maneira direta 700, um pouco mais de 700 restaurantes, subfranquia 400 restaurantes, reunindo aí pelo menos 1.100 restaurantes da operação McDonald's. O que contribui muito com toda a agenda de diversidade, porque é uma marca que está presente em todo o território brasileiro, de norte a sul, compreende muitas culturas, muitas realidades, com o propósito de fazer de cada dia uma oportunidade de alimentar pessoas e construir sonhos. E aí, na prática, mais do que servir o delicioso Big Mac, é oferecer sempre uma ótima experiência às pessoas que visitam os nossos restaurantes, mas também proporcionar que pessoas como eu,
que buscam o primeiro emprego possam se desenvolver, construir carreiras e contribuir para o crescimento do nosso negócio. E eu acho que isso que você trouxe, né, Cal, sobre falar de carreira, falar de oportunidades para as pessoas, uma curiosidade importante é que o McDonald's é premiado, né, pelo ranking GPTW há 25 anos. Antes de você já entrar, mesmo com essa longa trajetória, antes disso já tinha aí 5 anos de trajetória de premiação. Né? Eu imagino que isso deva significar muito para vocês e vocês fazem jus, né, a tudo dúvida. Isso com essas histórias que você vai contar aqui pra gente hoje. Os Arcos Dourados têm o quadrado vermelho, né? Great place to work. Falando em cores aí, né? A gente sabe, bom, você tá aí com essa responsabilidade super grandiosa, né? De trabalhar esse tema, diversidade e inclusão. E a gente sabe que diversidade é um tema muito amplo, né, Leandro? Dá para trabalhar N temas, né? Dentro dessa esfera. Quais são hoje os marcadores de diversidade e inclusão que hoje o McDonald's encara como estratégico, ou seja, que trabalha de uma maneira mais direta, né? Cauê, essa é uma ótima pergunta, mas eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para contar para vocês como a gente lida ou atua em cada um dos marcadores. Eu preciso voltar um passo atrás e contar o que é para a gente a receita do futuro. E a gente chama de receita do futuro a nossa estratégia ESG, que reúne 6 pilares, aqueles que a gente entende que são os ingredientes certos para uma realidade que já é atual, mas também para um futuro em que as pessoas possam acessar as oportunidades, que elas possam se desenvolver, mas que também o negócio possa operar de maneira responsável do ponto de vista de impacto socioambiental. Essa receita ela é composta por 6 pilares, e aí diversidade e inclusão é um desses pilares. Então, mais do que um tema que está sendo trabalhado na companhia, a gente trata a diversidade e inclusão como um fator-chave da nossa estratégia de existência de negócio. E aí a gente traduz diversidade e inclusão de diferentes maneiras dentro dessa receita. A principal delas é por meio da nossa política de lugar de trabalho seguro, respeitoso e inclusivo, que tem alguns processos para fazer acontecer aquilo que a gente acredita que é a maneira certa de operar o nosso negócio. Um exemplo disso é com o nosso comitê de diversidade e inclusão, que é composto por lideranças de diferentes países, diferentes níveis hierárquicos e diferentes marcadores, que aí sim acumulam iniciativas pensando principalmente em 6 pilares de trabalho, ou em 6 eixos de trabalho. O primeiro deles é o pilar de gênero, que conta com a Rede de Mulheres, que é um grupo de pessoas, não só mulheres, mas que protagonizam a agenda de gênero dentro da organização. Inclusive contribuíram para o aumento da representatividade feminina no nível C-Level da organização nos últimos 5 anos. Além disso, através das iniciativas da Rede de Mulheres, a gente tem aumentado significativamente a representatividade de mulheres entre as pessoas promovidas, e aí sim em todos os níveis da organização. Hoje as mulheres representam 57% das pessoas que trabalham com a gente. Olha! E já são 52% da liderança. Olha que legal, tá bem o que nos enche de orgulho, exatamente. É bem a representatividade população do Brasil, se não me engano, né? Exato, 52% também. Perfeito. Tá e essa é a nossa expectativa sempre com as iniciativas de diversidade e inclusão, é reproduzir a demografia do país na nossa organização. Perfeito. Como segundo pilar, a gente conta com o grupo de trabalho de raça e etnia, que aí tem por propósito trabalhar as ações de equidade racial dentro da organização como um todo, e aqui no Brasil tem contribuído para resultados também significativos. As pessoas negras representam 64% das pessoas que trabalham com a gente, então são a maioria, assim como no Brasil, em que elas são 56%. E as pessoas negras já são 40% da liderança na organização. Eu digo já são, porque há 4 anos atrás elas eram apenas 29%. Ou seja, teve prática aí, né? Exatamente. Teve coisa realizada, com sucesso. Prática funcionando. Exatamente. E o número tá fresco na cabeça porque eu revisei eles hoje ainda, viu? Que bom, que bom. Mas Obrigado. É de muito orgulho, por exemplo, contar que a gente saiu de uma realidade em que 220 pessoas ocupavam posições de liderança para uma realidade em que hoje 460 pessoas já ocupam posições de liderança. Então, quando a gente fala percentualmente, pode tirar um pouco o entendimento do impacto que isso significa, mas quando a gente contribui como negócio para que mais 200 pessoas negras possam ocupar espaços de poder, a gente contribui para mudar essa realidade também no cenário do nosso país e aonde a gente opera como negócio.
Como terceiro pilar, a gente trabalha a agenda de diversidade sexual, o que, para minha realidade como pessoa, faz toda a diferença. Afinal, eu comecei a trabalhar no McDonald's antes ainda de me identificar como homem gay, e antes mesmo de me reconhecer ou de reconhecer para a sociedade como um homem gay. E o trabalho e a organização teve um papel fundamental para que eu pudesse encontrar um espaço seguro para declarar efetivamente quem eu era e poder viver quem eu era sem a preocupação de que isso pudesse me custar o trabalho, por exemplo. Olha que lindo. E as pessoas LGBTs, elas são na Arcos Dourados hoje 23% das pessoas que trabalham com a gente. Uau. E elas são 15% da liderança. O que também nos deixa bastante orgulhosos, porque quando a gente fala da agenda de diversidade sexual, a gente fala da intimidade das pessoas. Verdade. E nem sempre as pessoas se sentem confortáveis de falar da sua condição, seja de identidade de gênero ou de orientação afetivo-sexual. E quando elas reportam pra gente essas informações, nos dá a ideia de que a gente tá no caminho certo nesse sentido. Olha que bonito isso. E me identifico também, né? Esses dias eu estava vendo, inclusive, uma pesquisa que estava falando quantos porcentos declarado, né? Porque muita gente também tem a subdeclaração, são desse grupo LGBTQIAPN+, e tantas as outras letras que devem ser bem-vindas, né? Nesse cenário. E aí, o número de pessoas no Brasil é maior do que alguns países, pra você ter uma ideia. Maior que Chile, maior que Bolívia, maior que Uruguai, maior que Portugal. Então é como se fosse assim, mais população LGBT no Brasil do que a população total de Portugal. E às vezes a gente fica imaginando que é um grupo minoritário, né? Nem tanto, né? Aí tem aquela diferença do minorizado ou minoritário, né? Então é uma reflexão legal e parabéns aí por essa iniciativa muito bacana. Acima, inclusive, dos índices brasileiros. Exato. Isso que eu ia falar, até pelo o número, né, de pessoas que se autodeclaram, que imagino que seja só dessa forma, né, que é diferente das outras temáticas que elas são, a gente fala, né, são evidentes, talvez mais visíveis, né, você chega no ambiente e você vê quantas mulheres normalmente tem. E esse fato, né, de ter um número tão considerável numa empresa como o McDonald's, né, de pessoas que se declaram, que se sentem seguras, e principalmente porque atendem, né, um público muito diverso também, e que nem sempre isso é bem aceito, às vezes, pelo público, né, pelo cliente. Então é muito legal, parabéns. A gente interrompeu, mas continua. Mas era uma interrupção para te elogiar. Antes de nós iniciarmos a conversa aqui, eu estava até dividindo com duas colegas aqui fora, que ontem eu me peguei numa situação em que eu fui pegar um carro de aplicativo, saindo do escritório, e antes de entrar no carro eu retirei o cordão do crachá. E eu retirei o cordão do crachá, coloquei no bolso, e eu não costumo fazer isso, eu vou com o cordão de crachá até minha casa, porque eu tô sempre dentro do meu carro dirigindo. E depois que eu fiz esse movimento, eu fui refletir o que eu tinha feito. E na verdade o que eu fiz foi, na insegurança de quem eu ia encontrar e como eu ia ser recebido, evitar algum tipo de violência. Então eu saí do trabalho, eu retirei o crachá para poder entrar dentro do Uber, porque o nosso crachá ele leva as cores da bandeira do orgulho. É isso que eu ia perguntar. Eu suponho que então no crachá tem essa identificação. Exato. E então dentro do trabalho, eu me sinto muito confortável e seguro para ser quem eu sou e estampar isso no uso do meu crachá, mas num carro de aplicativo, por exemplo, não necessariamente eu encontro a mesma segurança, né? É uma pena isso, essa questão social, né? Outro dia mesmo, infelizmente, estava andando com meu marido de mãos dadas na rua, passeando com o nosso cachorro, ali no bairro de casa, e nós fomos insultados por um carro que estava passando, um carro não é um motorista, né? E insultou a gente. E aí aquilo me marcou muito, assim, né? Até fiz uma postagem e tal. É isso, né? A gente vive no mundo, ainda no Brasil, né? Que é um dos países que mais mata pessoas como nós, né? Infelizmente, né? Então ter organizações do tamanho de vocês que apoiam a causa, que legitimam a causa, né? Então isso é gostoso de ouvir, de verdade, viu? Exato. E Arcos Dourados, o que faz, na verdade, é trabalhar para oferecer oportunidade para todas as pessoas, não só para as pessoas LGBTI+, mas sim para todas as pessoas, independente dos marcadores ou das características que elas levam com elas, né? E até aqui eu percorri 3 pilares de trabalho. Aí tá mas bom ainda demais. faltam 3. Quero saber os próximos 3 aí, né? A gente tem um 4º pilar de trabalho que é de pessoas com deficiência, com foco nas pessoas com deficiência. Ou eu costumo dizer as pessoas com eficiência, né? Porque a gente tem cada vez mais evidenciado
que, como sociedade, a gente impõe muitos obstáculos ao desenvolvimento das pessoas com deficiência, mas com as tecnologias assistidas certas e com métodos certos, a gente consegue derrubar todos esses obstáculos e oferecer oportunidades também às pessoas com deficiência. Hoje, aqui no Brasil, Arcos Dourados emprega diretamente 1.900 pessoas com deficiência e pessoas com diferentes tipos de deficiência. E o que eu gosto de destacar sempre é que hoje 70%, ou melhor, 72% das pessoas com deficiência que trabalham com a gente são pessoas com deficiência intelectual e mental. Por que eu destaco esse dado, essa informação? Segundo o Ministério da Economia, no Brasil, apenas 8% das pessoas com deficiência que estão empregadas são pessoas nessa condição. O mercado ainda rechaça muito as pessoas com deficiência intelectual e mental. Com a ideia capacitista de que a produtividade vai ser inferior ou de que o desenvolvimento não vai ser no ritmo esperado por uma organização. E as muitas pessoas com deficiência intelectual e mental que trabalham com a gente no nosso negócio têm comprovado que não é bem por aí. Um exemplo disso, a gente celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência operando alguns restaurantes só com pessoas com deficiência. 100%. De atendentes a gerentes, a gente elege Lindo. alguns restaurantes, leva pessoas com deficiência de outras regiões para esses determinados restaurantes e opera eles só com essa equipe com muita eficiência. Tá vendo? Deficiência. Sempre como uma ação de sensibilização do nosso público interno para derrubar essa ideia de que existem obstáculos ou barreiras que impedem a produtividade, porque não é uma realidade. Olha só. As pessoas com deficiência conseguem operar os nossos restaurantes nos mais altos padrões e oferecer experiências tão incríveis quanto as pessoas sem deficiência. E isso nos enche de orgulho. Porque é o orgulho dele de estar ali, muitas dele ou dela, né? Muitas vezes Bonito isso. ultrapassa essas fronteiras, né? E chega até o cliente. Eu já tive a oportunidade de vivenciar isso em 2 lanchonetes de vocês, de ser muito bem atendida, né? Por pessoas com eficiência, como Gostei você falou. dessa nova terminologia aí. Uma outra curiosidade é que hoje a colaboradora mais antiga no sistema McDonald's aqui no Brasil é a Cristina Vieira, tá lá no Rio de Janeiro, analista contábil, e tá no sistema há 43 anos. Uau. Nossa. E é uma pessoa com deficiência, uma pessoa com esclerose múltipla, cadeirante, e que tem uma carreira lindíssima no nosso negócio e contribui muito para o nosso desenvolvimento como organização e também contribui muito para as iniciativas do nosso Comitê de Diversidade e Inclusão. Que Parabéns incrível. aí pra Cristina, se ela for assistir, espero que ela assista no nosso podcast. Parabéns aí, viu, pela carreira e pelo exemplo, né? Incrível. Pelo É exemplo isso. que ela é. Parabéns. Exato. O 5º pilar é o de intergerações, e aí é o grupo dedicado a pensar as relações intergeracionais, até porque a maioria das pessoas que trabalham no nosso negócio são pessoas muito jovens. Aqui no Brasil, 62% são pessoas com até 24 anos. E na liderança a gente tem um mix de gerações. A gente tem hoje 49% da liderança representando a geração Y, 50% representando a geração X, 1% representando a geração de baby boomers. Tá. E a gente sabe que a nossa realidade caminha para uma realidade em que a geração Z também começa a ocupar posições de liderança, e entender essas diferentes gerações, como elas se comportam e conectá-las com o mesmo propósito e com os mesmos princípios é tarefa aí do grupo de intergerações, que também tem contribuído para alguns resultados bastante positivos. O que a gente sempre destaca é que 70% das pessoas que trabalham com a gente tiveram no McDonald's sua primeira oportunidade de emprego formal. Legal. Então, entendendo essa realidade e com políticas e processos para pensar a entrada no mercado de trabalho e o desenvolvimento das pessoas que estão chegando agora no nosso negócio, de maneira com que elas consigam se conectar com a liderança que vem de uma realidade ou de uma geração diferente, tem sido aí o desafio desse grupo de trabalho e que tem sido muito bem coberto e atendido por diferentes práticas. Você sabe que eu cito vocês em algumas das minhas palestras, enfim, e gosto muito de treinamentos, gosto muito do trabalho de vocês e falo muito sobre esse tema da empresa que emprega os jovens, né? Ou seja, um canal de entrada, como foi para você, né? E tá até hoje. Mas você pode até me corrigir se eu estiver errado, a maior parte das pessoas não seguem a carreira como Leandro, né? Como você, ou seja, chegar a tantos anos assim, muitas delas acabam partindo por diferentes razões, com um tempo curto, ou seja, estamos falando do turnover aqui, né? Sim. E é interessante porque muitas das vezes o mundo do RH observa o turnover de uma maneira até meio apavorada. Fala, meu Deus, meu turnover está muito alto e agora, né? A gente tem que diminuir.
E aí, uma vez estudando um pouco vocês, foi interessante observar que, olhando o turnover, eu falo, não, a realidade do nosso público é essa mesmo. Eles estão no primeiro emprego, estão entendendo o que quer trabalhar, pagando a faculdade, sei lá, de repente vão seguir o seu caminho. Então, aquela ideia daquela música, né, que seja eterno enquanto dure, talvez seja uma premissa que valha para vocês, né? Exatamente. Na verdade, como estratégia de diversidade e inclusão, a Arcos Dourados tem a intenção de ser o maior empregador de jovens da América Latina e é o maior empregador de jovens da América Latina. E a gente diz que a estratégia é ser o maior empregador de jovens porque a nossa expectativa não é ser o eterno empregador desses jovens. Isso aí. Né? Hoje a gente tem uma realidade em que 40% das pessoas executivas começaram no nosso negócio como atendentes de restaurante e tiveram no nosso negócio o primeiro emprego. Então, muitas das pessoas conseguem desenvolver carreira e continuar com a gente. Alguns mas não vão ser com todas aquele elas. objetivo de 4 meses, né? E ficam por Exato. 20 anos. Então, aí 20 anos com você, boa. Exatamente. E o nosso atual CEO começou atendente de restaurante há 40 anos atrás e acho que isso é muito inspiracional para toda essa galera que está entrando nos restaurantes e sem saber que caminho percorrer, entender que um caminho de fazer carreira com a gente também é possível. Legal. Mas sim, algumas vão partir para o mercado. Sim. E tá tudo bem. Faz parte, né? Até porque a gente entende que como líder de segmento tem esse papel de impactar o mercado como um todo e de deixar um legado para a sociedade, e seja através da capacitação ou gerando oportunidade, mas oferecendo empregabilidade de alguma forma, Claro. a gente tá feliz e satisfeito. Que lindo. Perfeito. E aí eu caminho para o último pilar, que é interseccional a todos os outros, que é o pilar de saúde e bem-estar, Opa. que tem por propósito conectar todas as iniciativas ou pensar as interseccionalidades, oferecendo processos e políticas que ofereçam segurança psicológica para as pessoas serem quem elas são, independente dos marcadores, das características, ou até mesmo aproximar e reunir pessoas aliadas que não se identifiquem com os outros grupos de trabalho ou com os outros marcadores. Independente do eixo de trabalho ou do pilar de trabalho, o que a gente deposita muita energia é de assegurar que as pessoas conheçam essa estratégia de receita do futuro, que contempla diversidade e inclusão como uma delas, que as pessoas conheçam as nossas políticas, as nossas práticas e principalmente que elas vivenciem no dia a dia das nossas operações e escritórios o nosso propósito. E que talvez até as pessoas que não estejam, né, dentro desses grupos, que também possam viver essa realidade, aprender com vocês, né, levar isso para fora, né, ter menos pessoas dentro de um carro, como o Cauê falou, fazendo barbaridades, insultando outros, ou coisas até piores. E eu acho que a empresa acaba tendo muito desse papel social também, né, de educar, de levar essa mensagem, né, veja a tamanha força, né, que o McDonald's tem, número de empregados, o quanto esses empregados impactam suas famílias, e vocês levam uma mensagem aí para fora, né, fazendo que as pessoas carreguem ali o crachá com orgulho, por exemplo. Uma coisa que eu tô pensando, eu sei que a gente tá precisando passar para o próximo bloco, mas até nos filmes de vocês, as propagandas, comerciais, a gente já vai começar a olhar com um olhar diferente agora, né, Aline? Ou seja, depois todos esses marcadores que você comentou, e a gente já observa naturalmente, né, os colaboradores ali que atendem, então você falou, peraí, né, essa é realmente uma organização plural, isso é importante. E, bom, já que a gente, né, tem que passar pro próximo bloco, a gente já, né, se empolga com a conversa. Tá bom demais. Vai num bloco só. Mas o nosso próximo bloco se chama Bola de Cristal, né? O próprio nome já diz, como é que tá a sua bola de cristal aí, imaginando o que vem pela frente, Leandro. E nesse caso, a gente tem, né, ouvido muito no mercado recentemente sobre as empresas desistindo dos processos de diversidade e inclusão. É claro que não são a maioria, né, que bom, mas isso acaba repercutindo, né, ganha algum espaço ali na mídia, né, os haters estão por aí para tentar derrubar tudo isso que a gente construiu até aqui. O que você acha que vem pela frente como tendência, de fato, nesse movimento? E mais do que isso, né? Como que vocês estão na contramão disso? Por quê? Por que isso é tão relevante, né, na estratégia para que permaneça como sendo um pilar, como você falou, lá dentro do ESG? Sim. Bom, eu costumo dizer que, no meu entendimento, a agenda de diversidade e inclusão tomou espaço das organizações, ganhou espaço nas organizações nos últimos 5 anos, pelo menos.
E esse movimento de retrocesso em alguns mercados é uma realidade que ela tem duas correntes, eu diria. Uhum. Uma que é favorável à diversidade e inclusão e outra que é a corrente de resistência à diversidade e inclusão. E eu atribuo muito isso às tensões políticas e sociais que a gente vem vivido e enfrentado, nesse contexto de diferentes guerras, as pessoas se dividindo, um de um lado, outro de outro, gerando tensões que colocam em xeque ou que desafiam o avanço da agenda de diversidade e inclusão. Então, todo esse contexto externo tem contribuído para esses movimentos. Mas eu também digo que essas tensões políticas, principalmente políticas, têm nos proporcionado evidenciar ou dar mais visibilidade das diferenças. Sim. Da mesma forma que elas também ressaltam os privilégios que algumas pessoas viveram ou vivem ao longo da nossa história. Uhum. E não estão dispostas a largar a mão também. E não estão dispostas a largar a mão, é isso aí. Mas aí vem o cenário favorável, que essa também é uma oportunidade de evidenciar essas diferenças, colocá-las na mesa, promover debate ou promover o diálogo para gerar aproximação e ações intencionais que vão ser favoráveis para os grupos subrepresentados. Para Arcos Dourados, diversidade e inclusão é um imperativo. Nós não vamos retroceder nesse sentido. Uhum. A estratégia de Receita do Futuro, ela tem um desenho de diferentes processos, pelo menos até 2030, em que a gente segue de maneira protagonista, mobilizando toda a agenda de diversidade e inclusão. A gente se reconhece como líder do segmento de refeição rápida e a gente entende que desse lugar a gente tem a responsabilidade de guiar para onde o mercado tem que ir. Uhum. E a gente entende que sim, com ações intencionais, oferecendo oportunidade para todas as pessoas, que a gente vai se fortalecer como negócio, que a gente vai fazer crescer o nosso negócio e gerar cada vez mais oportunidade para as pessoas. Então, é imperativo e sem a possibilidade de retrocesso. Bom, e agora a gente passa para mais um bloco, né, Carl, Leandro, a conversa continua boa. Esse bloco se chama Na Prática. No fim das contas, a gente está falando muito, né, sobre práticas, mas esse é o grande objetivo do B2Bench, fazer benchmark com o mercado. E você já contou muito, né, das práticas de diversidade, de inclusão, mas, né, se você fosse elencar ali, selecionar que práticas para vocês hoje, né, são destaque no MEC em relação a essa pauta e que fortalecem essa cultura mais inclusiva, né, que fortalecem essa visão mais representativa de diversos grupos, enfim, o que ali está no destaque, ou mesmo outras práticas também, né, não precisamos só nos limitar aí ao tema diversidade e inclusão, porque no fim das contas tudo passa por isso, né, igual quando você falou da agenda de saúde mental, tá relacionado com diversidade também. Você tá querendo que eu entregue o ouro, né? A ideia é essa. São dourados, né? E depois você pode assistir os outros episódios, tem vários ouros aqui. O ouro pra gente compartilhar. Bom, eu diria que contar com uma política bem estruturada, que no nosso caso a gente chama de política de lugar de trabalho seguro, respeitoso e inclusivo, é fundamental para mobilizar a agenda da maneira que a gente tem mobilizado. Porque é nessa política que nós demarcamos o posicionamento institucional, aquilo que a gente acredita e principalmente como as decisões devem ser conduzidas de maneira democrática, respeitosa e que ofereçam segurança psicológica para todas as pessoas desenvolverem o seu máximo potencial no nosso negócio. Depois disso, eu diria que contar com um comitê de diversidade e inclusão é um segundo processo ou ação que eu costumo dizer estruturante a todos os outros movimentos que a gente faz. Porque esse comitê ele conta com lideranças respeitadas na organização, que tem capacidade de tomada de decisão, que tem autonomia de tomada de decisão, mas principalmente tem como sponsor o nosso acionista majoritário e presidente do conselho, que participa ativamente das reuniões de comitê e que solicita sempre ações muito práticas e que gerem impacto na vida das pessoas. Isso contribui muito,
Muito. Acho que nada tem tanto impacto quanto o exemplo, né? E que vem de cima, é isso que você falou, Exatamente. né? Tem a perpetuidade, não para pelo caminho, né? Porque normalmente essas, né, não falando, enfim, das organizações em si, mas muitas dessas políticas que caem por terra é porque, né, não vem o interesse genuíno, às vezes está muito ali porque está em pauta, está na moda, eu preciso falar disso, né? E aí as coisas não se perpetuam. Exatamente. E aí a política, ela estabelece o posicionamento e a diretriz, mas o comitê é quem vai criar ações que vão sustentar essa política, e diferentes processos de governança sustentam que a agenda vai evoluir de maneira consistente no negócio como um todo. Em terceiro lugar, eu elencaria a série de treinamentos e capacitações que a gente oferece. Nós somos reconhecidos por vender o mesmo Big Mac no mundo inteiro. Aliás, tem até um índice, né, índice Big Mac, bolsa, né? Exatamente. Big Mac, fantástico isso, né? Porque é igual, né? No mundo Exatamente. E a gente só consegue fazer isso porque tem processos de treinamento estruturados. Sim, perfeito. E quando a gente fala da agenda de diversidade e inclusão, não é diferente. Então, a gente usa da expertise de treinar processos e traz essa mesma expertise para treinar comportamentos que vão disseminar os nossos princípios, inclusive inclusão é um dos princípios da Arcos Dourados, e é por meio dessa série de treinamentos que a gente consegue fazer com que as pessoas reproduzam comportamentos que estejam em linha com a nossa política de lugar de trabalho seguro, respeitoso e inclusivo. E não menos importante, mas até para fechar, e eu faço questão de trazer aqui porque eu acredito que o mercado fala muito pouco, nós colocamos muita energia na construção de uma relação de confiança com as pessoas que trabalham com a gente em relação ao nosso canal de denúncias. A gente tem um canal de denúncias que é confidencial e que é muito acessado por todas as pessoas, porque nós estimulamos as pessoas de diferentes maneiras a reportar quaisquer situações que estejam em desacordo com as nossas práticas. Um exemplo de movimento que nós fizemos recente, já não tão recente, mas pelo menos há um ano atrás, foi de modificar o lugar que ficava exposto o telefone, o e-mail e o site que as pessoas podem denunciar. Antes disso, a gente achava que o melhor lugar para estar o cartaz com essas informações era em frente ao relógio de ponto. Porque todo mundo vai até o relógio de ponto e registra o ponto. Mas a gente entendeu que não necessariamente. O relógio de ponto é filmado. Não é um lugar tão seguro. Todo mundo passa por ali. E aí, será que é confiável eu anotar o telefone e as pessoas verem? E a gente levou esse cartaz para todas as cabines de reservado dos nossos sanitários, dos banheiros. Fantástico. Porque a gente entende que é o único lugar que as pessoas ficam sozinhas, que elas não são filmadas e que ninguém tá vendo o que elas estão fazendo, então elas podem anotar esses canais, e reportar para a organização. Em todas as falas da alta liderança, nós reforçamos o nosso posicionamento de combate às condutas de assédio e discriminação e reforçamos quais são os canais de denúncia. Então, isso estabelece uma relação muito mais próxima das pessoas, de se entenderem que a companhia está disposta a ouvir tudo que elas têm para contar. E aí, depois disso, quando chega a denúncia, a gente tem uma equipe extremamente preparada para poder fazer a apuração, desenvolver os planos de ação e assegurar que a nossa política está sendo reproduzida nos nossos processos como um todo. Sem essa série de ações, eu acredito que é muito difícil você mobilizar a agenda de diversidade e inclusão, porque uma coisa leva a outra e uma coisa é estruturante a outra. Então é fundamental contar com esse pacote de iniciativas. E você sabe, Leandro, que a gente tem dentro de Great People o nosso pilar, de Great People Diversity, para atender, ajudar, prestar consultoria para essas empresas que querem construir essa agenda de práticas. E uma vez eu participei de um evento, para falar sobre o tema, e foi um dos comitês que uma empresa criou, e aí eu queria até perguntar para você, porque uma coisa me chamou a atenção nesse comitê, eu já conto a história, mas como que é o comitê de vocês? Ele também envolve, pessoas não minorizadas, ele também é composto, por exemplo, por homens brancos, héteros, sem deficiência. Como que é isso? Ou eles são bem separados e clusterizados? Não tem como ser clusterizado, Tem que ser, para mobilizar essa agenda, você tem que mobilizar com todas as pessoas.
E então, sem dúvida nenhuma, os grupos, eu diria, historicamente mais privilegiados, compõem sim o nosso comitê. Afinal, essas pessoas fazem parte da organização, elas têm responsabilidade sobre todas as nossas práticas, as nossas iniciativas e as nossas ações, e a gente não pode imputar a responsabilidade de mudar a realidade só às pessoas que justamente historicamente foram subrepresentadas nesses espaços de poder, né? Então, a gente se orgulha de trazer diversidade de fato também para esse comitê estratégico. Os aliados, né? Não adianta colocar só pessoas, senão você divide ainda mais, né? Esse pode ser um erro mesmo das organizações. E eu até perguntei isso, né? Porque eu queria ouvir a resposta genuína do Leandro, que eu já imaginei que fosse, porque quando eu fui convidada para participar, né, de um desses comitês, de uma grande empresa que nos convidou, era um comitê de mulheres, especificamente, né, para discutir essa pauta de gênero, e eu fui fazer uma abertura num evento, e aí tinham, né, 40 pessoas na sala, e o pessoal querendo dicas, né, sobre as práticas, quais são as melhores práticas, e eu falei, olha, eu tenho a responsabilidade de dizer que é muito importante e interessante vocês terem, né, esse comitê, colocarem isso em pauta, mas vocês começaram errado. Mas tudo bem, a gente vai conseguir corrigir, porque é um grupo de 40 mulheres falando sobre diversidade de gênero, sobre a importância da mulher, né, no papel da organização, etc., da equidade. Eu falei, então a gente tem que trazer os homens para essa pauta, a gente tem que trazer para discussão, porque senão de pouco adianta, né? Porque, em teoria, a gente espera que pelo menos as mulheres que estejam lá já saibam da importância do papel, da capacidade, enfim, que elas têm para, né, tanto quanto homens, para conduzir o negócio. E já sejam sensibilizadas, né? Não são elas que têm que ser sensibilizadas, né? São os que não estão ali, né? Com certeza. E é interessante, eu gosto muito do nosso podcast B2Bench por razões óbvias, né? Mas também por práticas simples que podem ser implementadas para quem está assistindo. Essa ideia, por exemplo, de colocar o canal de denúncia na cabine do banheiro, vamos chamar assim, isso é uma coisa que quem está assistindo agora já pode fazer na semana que vem, entendeu? Então são coisas simples realmente que as pessoas podem implementar. E falando em simplicidade, a gente pode abrir o nosso próximo bloco, que é o FAQ, né, que é o Frequent Asked Questions, as perguntas frequentes dos nossos telespectadores ou ouvintes, né, do podcast, videocast aqui, tá? E uma das perguntas, né, que a pessoa trouxe, ela escreveu aqui, tá, ó, estamos tentando implementar um programa de diversidade na empresa e já queremos nos adiantar nos eventuais desafios que podemos ter. Ela quer já saber qual que é o problema que pode surgir aí, né? Quais são os principais obstáculos que você já viu as empresas enfrentarem nessa hora? Recentemente, o Instituto Ethos lançou o mapeamento das 1.100 maiores empresas do Brasil, e eles apontam o avanço da agenda de diversidade em diferentes organizações, mas também apontam a falta de representatividade de mulheres, de pessoas com deficiência, de pessoas negras, de pessoas LGBTI+, nos espaços de liderança. Então esse é um desafio, de fato, que as empresas enfrentam. As empresas têm uma história e tem pessoas que já ocupam alguns espaços. E esses espaços, quando a gente fala de espaços de poder, são espaços que nem sempre têm representatividade de grupos subrepresentados. Então, para desenvolver as políticas e as iniciativas que vão valorizar a diversidade e promover a inclusão, é fundamental trazer essas pessoas, e vai muito em linha com o que a gente falava há pouco aqui com a Aline, no comitê de diversidade, você ter homens brancos, cisgênero, heterossexuais, mas também nos espaços de poder trazer as pessoas de grupos subrepresentados para construir as ações e para tomar as decisões a partir das necessidades e da ótica também delas, né? Mas eu também elencaria que as empresas enfrentam bastante desafios em relação à coleta de dados e análise de dados. Não dá para você mobilizar a agenda de diversidade só porque o mercado está fazendo. Um exemplo disso, no nosso último censo demográfico, nós identificamos um número significativo de pessoas que tinham pensamentos tristes com ideias suicidas. E esse é um tema até sensível, mas é uma realidade, é um retrato da nossa sociedade. De maneira... Você está falando isso a nível nacional ou você está falando dentro da Arcos Dourados, okay. Em toda a Latinoamérica, em diferentes níveis, mas uma realidade comum a todos os países em que nós operamos. E principalmente, quanto mais jovem, maior a incidência
desses pensamentos. Quando nós correlacionamos essas informações com as pesquisas de mercado, a gente tem um retrato da sociedade. A gente não tem um retrato diferente. Mas isso, por exemplo, foi motivador para nós acelerarmos algumas iniciativas de saúde e bem-estar, como, por exemplo, a disponibilização de terapias gratuitas e sem limite para todas as pessoas. Legal. Nossa, que incrível. Essa é uma ação que muitas empresas do mercado até têm, mas poucas empresas do varejo, ou quase nenhuma empresa do varejo. E que se eu fosse construir as iniciativas pensando no que o mercado está fazendo, talvez não fosse uma real necessidade do nosso público. Olha só. Então, construir diferentes processos para coleta de informações, para avaliar as reais necessidades, é um desafio que as empresas se enfrentam por falta de expertise, por falta de sistemas que permitam isso, que possibilitem isso, ou por esbarrarem em obstáculos como a própria Lei Geral de Proteção de Dados, e que é fundamental mobilizar para poder avançar com a agenda como um todo. E por último, eu elencaria o gap entre a perspectiva ou as percepções que a alta liderança tem do negócio e que a base ou a operação tem desse mesmo negócio. A gente miopia, né? Exatamente. A gente tende a viver dentro das nossas bolhas, né? Sim. E eu gosto de contar muito de uma passagem que eu tive quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu cresci no sul do Brasil, numa cidade relativamente pequena, mas numa realidade bastante confortável e segura quando comparada à realidade do Rio de Janeiro. E aí, há um pouco mais de 6 anos atrás, eu tive a oportunidade de ser transferido para o Rio para viver e trabalhar ali. E já na minha primeira semana de trabalho, eu perguntei para uma garota, Larissa, Shopping Fashion Mall, se ela gostava de trabalhar no McDonald's. E ela falou, eu devo minha vida ao Mac. Olha que lindo. E aí eu achei isso muito forte, né? Uau! Me conta mais, por que você deve sua vida ao Mac? Aí ela disse, o Mac realizou o sonho da minha vida. Eu falei, isso é enigmática, porque você tá me contando aos poucos, né? Qual era o seu sonho? E ela me disse um All-Star branco. E eu fiquei sem saber como continuar a conversa. Eu franzi um pouco a testa e eu disse, mas um tênis? A minha única reação foi essa, de o tênis? E ela disse, toda feliz. E eu não sabia como continuar a conversa. E eu disse, mas e o que mais que você conseguiu fazer com esse trabalho? Ela disse, eu também coloquei piso em casa. Falei, é mesmo? E que piso que você escolheu? Ela disse, agora tem tábuas de madeira. E antes, como era? Antes era chão batido. Disse, com o All-Star branco não dá pra pisar no chão batido, né? Mas eu saí daquela situação refletindo e repensando como eu lidava com os privilégios que eu desfrutava. Porque ela tinha me dito que ela devia a vida dela ao trabalho, porque ela pôde comprar um tênis. Um tênis. E isso, para mim, foi um divisor de águas, porque foi o que me conectou verdadeiramente com essa agenda. Porque foi o que me desafiou a conhecer diferentes realidades. Foi o que me desafiou visitar cada vez mais os restaurantes, conhecer a realidade das pessoas que trabalham conosco, para construir soluções para essa realidade. Sim. Porque se eu construo processos pensando nas minhas necessidades ou na realidade que eu vivo, com essa lente distorcida, né, o míope, naturalmente eu não vou ser efetivo no final do dia. E, sem dúvida nenhuma, esse é um desafio para as organizações. A gente tende a se inserir em diferentes bolhas, a olhar para o outro a partir da nossa perspectiva, da nossa realidade, e esse não é o melhor caminho para avançar na agenda de inclusão. Sem dúvida. E você trouxe um tema, acho que muito legal disso tudo, né, Cal, que obviamente nos toca muito, que é a importância de ter dados. Né, para conseguir analisar. Inclusive, né, as histórias que a gente conta são dados, né, que nos levam a refletir. E a essência do nosso trabalho é essa, né? E a gente tem hoje incorporado muito do censo demográfico, né, o censo de diversidade, dentro das nossas pesquisas de clima, engajamento e cultura,
para aproveitar esse momento, né, em que a pessoa pode ali dar opinião em relação ao ambiente de trabalho, e já para também conseguir ter esses dados, né, para que as empresas consigam trabalhar melhor a agenda de diversidade, inclusão e até outras temáticas, né. Eu acho que para a gente sempre fala, né, para os nossos clientes, para o mercado, a importância disso, tanto que o nosso mote na consultoria é transformar dados em ações. Né? Então, como é que a gente usa esses dados e transforma em ações que vão mudar a vida das pessoas, né? Que vão transformar aí a vida de outras Larissas. E dentro desses dados, eu lembro que a gente fez uma conversa prévia, né, para alinhar um pouco o nosso bate-papo aqui, e você trouxe uma coisa que me chamou muita atenção, né, Mac? Você comentou que vocês têm hoje uma atuação a nível, não apenas Brasil, América Latina, Caribe, claro, o mundo todo, McDonald's, mas assim, a gente está falando dessa realidade latina. E aí, entender a realidade também dos países também, a questão de diversidade, né? Às vezes alguma coisa que é ok ou correto aqui no Brasil, digamos assim, na Martinica, por exemplo, que eu acho que o exemplo você vai citar, não pode? Vocês podem explicar um pouquinho isso para o nosso público? Claro, sem dúvida. Bom, eu gosto sempre de comentar que contar com diversidade e inclusão dentro do que é o planejamento estratégico da organização facilita muito a conversa, porque isso se desdobra em diferentes iniciativas, mas é fundamental que a gente tenha alguns estándares, que a gente desenvolva alguns padrões, mas com a capacidade também de personalizar a realidade local, né, as necessidades locais. Um exemplo disso é, de fato, vivido pelos países de território francês, Guadalupe, Martinica, Guiana Francesa, por exemplo, em que são países que criminalizam a autodeclaração LGBTI+. Então, nós temos um guia de diversidade sexual que funciona como um norteador de letramento, porque ele traz alguns conceitos, ele demarca qual é o posicionamento da organização, mas que também adapta os processos para essa região. Afinal, a gente não pode e não tem o papel de incentivar as pessoas a viverem a sua orientação afetivo-sexual e identidade de gênero em países que isso é criminalizado, até porque nós as condicionaríamos a ainda uma situação de violência ou até mesmo de reclusão. Lá não pode ter o cordão. Exatamente, exatamente. Iniciando, infelizmente, né? Exatamente. É uma realidade. Então, por exemplo, esse guia, ele determina que os banheiros sejam construídos nos novos restaurantes e novos escritórios num formato de cabines individuais e não mais cabines coletivas, que essas cabines individuais não sejam demarcadas por gênero. Naquela realidade, elas seguem sendo demarcadas por gênero. Assim como a compreensão ou entendimento das questões étnico-raciais são muito diferentes nos países de Latinoamérica, nos países como um todo, mas em especial na América Latina. O Brasil foi o último país a abolir a escravização de pessoas, então nós temos uma realidade aqui que é diferente em relação a países como Uruguai, Argentina, quando a gente fala de pessoas negras. Assim como a realidade que vive o Chile, Peru, Colômbia em relação aos povos originários é diferente do Brasil, porque lá as pessoas descendentes de povos originários são a maioria da população. Uhum. E que também enfrentam barreiras ou obstáculos para acessar as oportunidades. Então, as nossas ações e os nossos processos que no Brasil são voltados para incluir pessoas negras são adaptados para essas realidades em que as pessoas negras não são a maioria na população. Então, ter a capacidade de adaptar as realidades e as necessidades locais é fundamental para avançar com a agenda. Também uma estratégia de ganho aí, né? Importante para quem está nos escutando também, que quer começar a implementar essa estratégia de diversidade e inclusão. Vamos para a última do FAQ aqui, Aline, nossa última pergunta, que é bem importante, que é: como você demonstra o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, né, das iniciativas de diversidade e inclusão para alta gestão? Porque a gente sabe que a alta gestão fala uma linguagem chamada R cifrão aqui no Brasil, né? Se for nos Estados Unidos é US cifrão, né? E por aí vai. Como é que se demonstra isso? Na Arcos Dourados nós somos aficionados por resultado. Isso. Afinal, são bons resultados que fazem o nosso negócio crescer. E quando a gente fala da agenda de pessoas, não é diferente. Então, o que a gente faz muito é traduzir
o impacto das ações de pessoas, da agenda de gente, diversidade e inclusão nos nossos negócios. E eu costumo dividir isso em 3 diferentes cenários, porque essas iniciativas elas geram impacto nas pessoas, e aí quando a gente fala de impacto nas pessoas, a gente tem um crescimento da satisfação, o aumento no tempo de permanência conosco, a gente tem o impacto na representatividade de grupos subrepresentados. Então, por exemplo, quando eu menciono que no último ano as mulheres representaram 61% das pessoas promovidas, as pessoas negras representaram 64% das pessoas promovidas, e as pessoas LGBTI+, representaram 20% das pessoas promovidas na nossa organização, a gente está impactando a vida de pessoas de diferentes grupos que geram retorno, oferecem retorno para o nosso negócio. Aí eu entro no segundo pilar, que é de resultado, que é o impacto no negócio. Arcos Dourados, no último ano, ela apresentou um crescimento de receita de 18%, 1,3 vezes mais o que significou a inflação no nosso país. E isso só é possível porque a gente tem um time dedicado a reproduzir as nossas políticas em processos que vão oferecer boas experiências para as pessoas que visitam os nossos restaurantes. Ainda na linha de impacto no negócio, a gente teve um crescimento nas vendas digitais, nesse novo contexto de mundo. Ter canais digitais de captação de vendas é fundamental para você entender seu consumidor, o padrão de consumo e como você pode atender as expectativas desse consumidor. A gente tem uma realidade de muita diversidade do nosso negócio, que reproduz o nosso consumidor. Sim. Então, cada vez mais a gente tem contribuído com o trabalho desse time diverso no aumento das vendas de canais digitais, e hoje as vendas de canais digitais já ultrapassam 40% das vendas da nossa companhia. Todo mundo de casa lá só no celular pedindo seu lanche, coisa boa, né? Isso. E a gente também vem crescendo o número de restaurantes, né? Esse ano a Arcos Dourados já inaugurou mais de 40 restaurantes no Brasil. E isso só é possível porque a gente tem chegado a diferentes cidades, a diferentes comunidades e tem trazido as pessoas dessas localidades para o nosso negócio para contribuir para o crescimento da nossa companhia. Então o que a gente faz é conectar os resultados de negócio a todas as práticas de pessoas que contribuem para isso. E por último, o impacto que a gente tem gerado para a sociedade como um todo. Sim. Quando a gente fala da realidade brasileira, em que mais de 20 mil jovens tiveram a primeira oportunidade de trabalho no nosso negócio, é um impacto que a gente tem oferecido aí para a sociedade como um todo. Inúmeros Leandros vão vir, vão ficar, outros vão partir, outros irão. Mas o McDonald's ou Arcos Dourados vai perpassar pela história dessas pessoas. E não menos importante, por meio da nossa universidade corporativa, como uma das iniciativas de diversidade e inclusão, nós abrimos as portas da universidade corporativa e hoje os cursos da Hamburger University estão disponíveis para qualquer pessoa poder se capacitar. Hamburger University, que coisa boa. Quem que não quer estudar nessa universidade? É isso aí. E desde que nós abrimos as portas da Hamburger University, a gente já tem mais de 126 mil usuários, que não são pessoas colaboradoras da Arcos Dourados, que não são do sistema McDonald's, mas que já puderam ter acesso aos nossos cursos de desenvolvimento pessoal ou profissional em diferentes áreas de negócio, como uma das iniciativas aí de diversidade que geram impacto para a sociedade como um todo. Então, é sempre desafiador esse exercício de traduzir o impacto que as ações de diversidade e inclusão trazem, mas não é impossível. E apesar de ser fã também, sabe que eu e meu marido, a gente tem um trato ali que, né, desde que a gente começou a viajar para fora, a gente sempre combina a gente tem que ir em cada lugar que a gente vai, a gente tem que ir no McDonald's só para ter certeza que o Big Mac é igual mesmo, e por enquanto tem passado no crivo. Mas, bom, parabéns, né, Leandro, pela história, por tudo que você nos trouxe. Muito obrigada, a gente tá chegando aqui ao final do nosso episódio, aquela hora que a Giovana maravilhosa coloca, né, aquela vinheta de que pena, mas é porque a conversa foi muito boa, de verdade. Muito obrigada por trazer e compartilhar tanto, né, do seu conhecimento conosco. Eu que agradeço a oportunidade, a Aline, Cauê, a toda a equipe da Great People pelo convite, poder contar das práticas da Arcos Dourados e um pouquinho da minha trajetória é sempre muito gratificante,
para contribuir aí para as outras pessoas, outras empresas que também acreditam no poder da diversidade e no poder que a inclusão tem de transformar as realidades, né? Então, obrigado pelo convite mais uma vez. Muito Obrigado, obrigada. Leandro. E obrigado vocês também que assistiram até o final o nosso podcast. Para continuar acessando conteúdos exclusivos, não deixe de assinar a nossa newsletter, né, Aline? Com certeza. Obrigada, Carl, de novo por estar aqui Obrigado comigo. você, é sempre um prazer estar contigo, com o Dani. E sigam também, né, nas nossas redes sociais para saber mais sobre esse mundo do trabalho, benchmarks, práticas e até para mandar também outras dúvidas e perguntas para os próximos convidados que virão compartilhar mais cases como o Leandro. Quem será que vem aí na próxima, hein? Quem Tô será? curioso. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Até mais.